Olá, professora e professor! Eu sou Túria Lopes e eu estou aqui hoje para dar dicas de como ajudar os alunos a entender melhor o seu conteúdo, a aprender melhor o seu conteúdo em sala de aula. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ok? Bem, eu estava conversando com alguns alunos de um colega professor. E esses alunos falaram muito bem desse professor, que ele era bem legal, que ele tinha um bom controle de turma. Olha que interessante, os alunos percebem, né, a diferença entre um professor e outro e eles respeitam mais o professor que tenha um controle de turma, né? Eles admiram um professor que consegue fazer com que os alunos se comportem melhor em sala de aula, né? Então eles até percebem algumas estratégias que os professores usam para ter esse controle de turma. Olha que interessante. Então é importante realmente aprender essas estratégias, né, para ter aí alunos mais disciplinados. Bem, e aí os alunos também falaram que o professor levava vídeos interessantes, textos, né, diferentes. Então ele levava coisas diferentes do material didático para contextualizar, né, o conteúdo do livro. Então era bem interessante. Mas quando eu perguntei, e aí, né, você aprendeu, facilitou, né, você entender esse conceito, aquele, enfim. E os alunos falaram que eles entenderam, né, o texto, os vídeos, eles tinham uma discussão sobre isso e era bem interessante, mas passava assim uma semana e eles já não lembravam tanto mais do conteúdo, né? E aí eu comecei a perguntar para os alunos, mas o que você acha que poderia ser interessante, né, fazer em sala de aula para ajudar vocês a lembrarem melhor desse conteúdo que vocês viram? E aí eles ficaram na dúvida, aí algum falou, praticar mais, aí o outro, fazer mais exercício, fazer mais projetos, né, sei lá, em grupos. E foi interessante porque eles deram realmente a resposta, né? Então, às vezes, quando a gente passa um conteúdo, e às vezes até do livro, tá? Passa um conteúdo e às vezes o próprio livro não traz prática e exercício suficiente para fazer com que os alunos consigam, né, reter aquele conteúdo, aprender de fato aquele conteúdo. Bem, então aqui a dica de hoje é essa, né? Então, às vezes a gente precisa realmente sair um pouco do livro, perceber, tentar avaliar se esses exercícios e se essa prática que o livro traz, né, após a exposição de algum conteúdo, se é o suficiente, né? Às vezes o que eu percebo é que, bem, primeiro que o conteúdo é muito extenso, né? Então às vezes é um texto enorme, são vários, por exemplo, vamos falar de história, vai contando sobre a história disso, daquilo, e aí sobre o que aconteceu aqui, depois ali, e vai falando várias coisas para depois vir, né, aparecer algum exercício, perguntas e tudo mais. Então, o aluno acaba vendo todo aquele conteúdo e ele não consegue absorver, né? Porque a memória de curto prazo, ela é limitada, né? Então, quando a gente vai colocando essa monte de informação, ela não dá conta, né? Posso dizer, ela realmente não dá conta. Então, é importante passar, por exemplo, mesmo que o livro tenha esse formato, passa um monte de conteúdo, vamos pegar um conteúdo, né, quebrar ele em pedaços bem menores, né, e trabalhar com esses pedaços bem menores. Já comentei um pouco sobre isso em algum outro vídeo, tá? Mas achei importante salientar e falar de uma outra forma aqui nesse vídeo, porque isso realmente faz toda a diferença em sala de aula, né? Não só quebrar o conteúdo em partes bem menores. Então aqui tem um texto desse tamanho, eu vou falar sobre esse primeiro parágrafo, mas não só falar, né, que é essa diferença também. Eu preciso passar esse conteúdo de várias formas, não só falando, mas fazendo com que os alunos tenham alguma discussão, né, ou entre pares. Então, discuta com seu colega sobre isso, aquilo. Então, você coloca algumas perguntas ali, aí eles vão discutir, aí eles vão expor. Pode ser também alguma coisa escrita, você coloca algumas perguntas só sobre aquele texto, aquela parte daquele parágrafo, né? Aí eles vão
responder, depois aí você coloca, sei lá, uma outra coisa, aí vamos comparar esse pedaço com esse pedaço, qual é a diferença, qual é a semelhança, o que, que adicionou aqui, o que, que mudou ali, né? Então, realmente em partes menores, principalmente conteúdos mais complexos, né? Porque às vezes tem algum conteúdo que tem a ver com alguma coisa que eles já aprenderam, que está adicionando elementos novos, então esse fica até um pouco mais tranquilo. Mas às vezes é completamente novo para eles, né? Então é importante cortar, né, quebrar esse conteúdo realmente e dar prática suficiente, né? E prática diversificada, não só a pergunta e resposta, né? Tem que ter discussão com a turma toda, discussão em pares, em grupos, a fazer de repente um mapa conceitual, a fazer algumas tabelas, né, onde você adicione elementos, onde você compare, enfim, fazer brainstorming, fazer um monte de coisa para você realmente explorar aquele conteúdo de formas diferentes, né? Então, essa é a dica de hoje. Quebre o conteúdo e dê mais prática para os alunos usarem aquele conteúdo. Eles usarem aquele vocabulário, por exemplo, em uma pergunta, numa resposta, tá? E também trabalhar esse conteúdo em diversas formas, escrita, oral, em grupo, individual, enfim. Certo? Então essa fica a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Gostou? Dá um joinha aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar também com seus colegas professores, que sempre, né, a gente ajuda aí os outros professores também com esse conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até, gente! Tchau, tchau!